Começando mais um Café com o Tomé. E hoje uma mesa que me agrada muito aqui, né, composta por pessoas que deram origem a um dos projetos mais bacanas que eu tive a oportunidade de ver se desenvolver dentro de tantos projetos bonitos que o Colégio Nacional ele protagonizou, né, ao longo da sua história. A gente já falou um pouco dessa pegada do Nacional pela pedagogia de projetos, né, de acreditar nos projetos, como que os projetos marcam as vidas das pessoas. E nós vamos hoje aqui falar de um projeto que tem somente 18 anos de história. E eu acompanhei desde os passos que estavam engatinhando aí para que isso pudesse se desenvolver dentro do Colégio Nacional. Então, para falar dessa temática aqui, ninguém melhor, né, do que essa mesa muito bem representativa aqui, Leandra Querim, que tem Sandro Vital, né? Tamo aí. A Letícia, que é dessa nova geração, né, do processo de continuidade, mas que já, Letícia Zardo aqui, que já presenciou tantas Simunas, né? 10 anos. 10 anos de Simuna. Então, assim, e que representa a continuidade agora nessa nova Simuna. Isso é muito legal nesse projeto também. Délcio! Délcio, que maravilha, viu, cara? Délcio Gomes, que tantas passagens. Na época eu não tinha tantos cabelos brancos. As fotos vão mostrar isso, né, gente? Nós vamos, né, poder dar uma revisitada nas fotos, elas vão mostrar. O meu também, né? Eu falo que, assim, teve um dos programas aqui que eu mostrei uma foto. Quem que é isso aí? Eu falei, sou eu, pô! Né? Quem sou eu? Tinha cabelo, ainda tinha barba, né? Essa coisa toda, né? E Marina Goulart, que nossa querida ex-aluna e que hoje já advoga, que hoje defende outros interesses desse Colégio Nacional como profissional, que a gente tem tanto orgulho de ter feito parte dessa história também da Simone. Então, eu quero falar aqui, levantar a bola aqui, para o primeiro passo dessa conversa, assim, o que inspirou a Simona? De onde veio, né, essa simulação da Organização das Nações Unidas dentro do Colégio Nacional? Acho que o Délcio, pode... Olha, eu ainda vou passar a bola para a Leandra. Porque como você quer saber como é que inspirou? Isso, ali, ó. Então vamos lá, Leandra. Nossa, eu comecei a dar aula aqui em 2004. Nossa, muito tempo, gente. E, aliás, quando eu fui aluna, eu já vim para o Nacional por conta da Vista Essa Causa, porque o Nacional já chamava a atenção dos projetos. Eu vim como monitor em 2002 e já participava de um monte de projeto aqui, então sempre gostei desses valores pedagógicos que sustentam o Colégio Nacional desde o seu princípio. E lá por volta de 2005, eu engatinhando como professora, a gente começou a perceber que tinham modelos de relações, né, de modelos de simulação de relações internacionais consolidadas, né, na FAAP, em São Paulo, na Mini-ONU, né, em Belo Horizonte, e alguns estudantes, né, que de alguma forma já tinham notícia que esses modelos aconteciam, começaram a nos instigar, né, para poder participar. Então, a Sandra Nunes, né, que é a nossa coordenadora de projetos, começou a verificar essa possibilidade de nós levarmos os nossos alunos. E aí nós começamos dessa forma, né, ano após ano, e o Colégio Nacional, o professor Vinícius de Geografia, na época, depois o Délcio começou aí também, depois o Sandro, né, a gente foi participando de muitas edições, e a gente sempre se destacava, a gente chegava com uma delegação muito pequenininha de estudantes, a gente tinha um esforço enorme, né, para preparar, a gente chegava lá em São Paulo na FAAP, que foi esse modelo, assim, onde que tudo inspirou a gente mesmo, né, para depois, né, o Délcio na primeira edição trazer a Simuna aqui para o Nacional, fazer a Simuna, mas acho que começou aí, e os nossos alunos sempre se destacavam muito nisso, e aí acho que isso começou a gerar um desejo dessa continuidade aqui dentro do espaço do colégio. E a FAAP era uma simulação de ponta, né? De ponta.
ponta. Essa aqui precisa falar, né? De que, ponta. assim, As melhores escolas de São Paulo, apesar de que não eram fale alguns apenas, nomes aí, né? que passaram Porto lá para as Seguro, palestras, né? Nossa, nós tivemos lá tão alto nível que a gente tinha, assim, né? Representantes da ONU mesmo, da Organização Mundial do Comércio, de pessoas da OMS, que iam lá fazer intervenções dentro desses comitês. Era, assim, alto nível mesmo. Né, e não só em termos de palestrantes, né, que o evento tinha, mas também o debate, né, um nível muito elevado, de gente muito bem preparada, e que os nossos alunos chegavam lá e, competiu em pé de igualdade, né? Eu falo competir porque, apesar de ser um modelo de debate, né, existe sim, né, as premiações, as menções honrosas, e o colégio sempre se destacou nesse quesito. Sempre né? teve lá, essa né? escola do interior de Minas, que o pessoal começou a querer saber quem era o Colégio Nacional, né, que dava trabalho todo ano, né, para as escolas de ponta de São Paulo, por exemplo. Quando eu fui umas 3 vezes, tinha as escolas de São Paulo, tinha escolas do Espírito Santo, do Sul, é bem assim, nacional mesmo o evento, e o nacional representando lá Minas. Eu não me lembro de ver uma escola de BH. Acho que Minas, quando eu fui, pelo menos, era o nacional, né, representando os mineiros lá. E é isso aí, a gente fazia muito... Tinha escola de Espírito Santo, mas a maioria massiva mesmo era de São Paulo e da região, né? Da grande São Paulo ali. E eu sei que nessa sucessão dessa conversa, dessas participações, né? Que eu fui acompanhando naquele momento histórico, eu me lembro que numa das chegadas desse evento, uma comissão se formou, né? E me procurou, a Sandra me levou lá na minha mesa, essa turma... que vocês vão lembrar melhor do que eu quem são os nomes. Eu me lembro do João Henrique... João Vitor. João Vitor. Ele foi secretário-geral vários eventos. E teve também uma aluna, quem era? A Nathalie. A Nathalie. A Nathalie, eu acho que foi a pioneira desses alunos, inclusive, que chegaram e falaram assim, nós queremos montar um aqui no Nacional. Quem me procurou, eu lembro em 2008, né? Estava começando também, a gente começou próximo, 2004, 2005, e foi a Clara Rende, ela que me procurou, ela já tinha escrito o guia, viu, Clarinha, abraço para você, já tinha escrito o guia já, né, e ela falou, precisamos de um professor para ser o nosso, assim, tipo assim, revisor técnico, ajudar no evento e dar um apoio institucional também, né, eu falei, eu topo, vamos junto, vamos nessa, né, inclusive seu pai, Letícia, Pardal, ele foi nesse comitê representando o personagem principal. Inclusive, esse evento agora da Simone que a gente vai fazer esse ano, a gente vai reviver um pouco esse comitê, porque nós trouxemos o Haiti. Primeira Simone, olha o tanto que os alunos do Nacional foram ousados. Eles escolheram Organização dos Estados Americanos, que não era uma escolha de qualquer pessoa. Vamos escolher Conselho de Segurança da ONU, OMS, alguma coisa que chama mais atenção. Escolheram OEA. Para dar a largada. E escolheram o Haiti. Olha que interessante. O Haiti. Quer dizer, os alunos pesquisaram, foram atrás. E o terceiro ponto, um comitê histórico, para reviver o golpe que o Jean Bertrand Aristide, que foi presidente do Haiti em 2 momentos, ele chegou a ser em 91, bem naquele momento que o Haiti está saindo de uma ditadura, ele sofre um golpe. Olha para você ver os temas que eles vão abordar ali. O país mais pobre da América, uma crise permanente, que até hoje não se resolveu, né, um país periférico. Tem estudante que pensa que o Haiti nem fica na América, né? Isso acontece. O aluno fala assim, o Haiti é na América? É na América. Nós temos uma comunidade, inclusive, de refugiados haitianos em Uberlândia, né? Beleza, olha para você ver, OEA, um golpe de Estado, num comitê histórico, isso foi muito ousado. E o Pardal interpretou o Jean Bertrand Aristide no comitê. Né? Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira, que inaugurou. Aqui embaixo. Que inaugurou. Foi aqui embaixo. Nós estamos no me lembro exatamente desse momento, assim, que eu acho que foi histórico isso mesmo, né? Tem, inclusive, aí os cartazes, depois nós vamos relembrar isso aqui tem uma série de fotos aqui da primeira. Essa série de fotos aí que a gente vai passar por elas aí, eu acho que retratam bem aí essa... Quer ver? Avança um pouquinho. Avançando um pouquinho aí, Gabriel. Aí pronto. Essa daí, Aí tem 6 fotos. Ali do meio ali é a Clara Rende. Tá vendo ela na mesa ali? A nossa primeira secretária. A secretária desse ano vai ser a Letícia. Então, olha aí. A Marina foi uma professora de secretárias. Depois vocês vão conversar com ela. A Marina marcou época na Simona. Quase uma lenda da Simona, a Marina. E a Clarinha lá, primeiro, ó. Tá vendo?
E aí vale a pena destacar, né? O João Vitor, a Nathalie, que aí depois, já fruto desse primeiro comitê, numa primeira, né, iniciativa, e depois esse projeto vai ganhando corpo, como é também o espírito da Simuna, né? Aqueles que Simunam, vêm ocupando depois cargos, né, da gestão, do staff, da liderança, né, do projeto em si. Isso também essa legal, é o espírito, né, olímpico, né? É o espírito olímpico. Essa coisa termina a Olimpíada, já tem a nova sede, já tem o novo comando, quem vai, né? Agora, eu quero uma abordagem que me interessa aqui. Marina, você como estudante e a Letícia também como estudante. O que esse projeto representou na vida de estudante? O que ele representou para a sua formação? Eu diria que a Simuna, ela atravessa fatalmente qualquer pessoa que participa do projeto. Você nunca mais é o mesmo depois da Simuna. E é difícil explicar a Simuna. É difícil colocar em palavras o que esse projeto significa, porque só a vivência dá a real dimensão do que é a Simuna. Porque eu lembro que a gente falava muito, é a Simuna ou é o Simuna? É a simulação ou é o evento? E um está contido no outro. É um grande evento que congrega gerações, e essa mesa é simbólica, temos gerações diferentes aqui. Quando eu fui secretária-geral, quando eu era diretora, a Letícia ainda era delegada, participava. Qual ano que foi isso? Quando eu fui secretária-geral, 2018. Quando eu comecei no staff, depois na diretoria, 2014. E de fato, assim, esse sentimento de atravessar gerações e ainda assim esse espírito simunático acender dentro da gente é algo que mostra a força desse projeto. E eu acho que, acima de tudo, o potencial transformador da Simuna. Porque se a gente for pensar na educação enquanto prática, a Simuna é a educação emancipadora. A Simuna, ela ensina o raciocínio crítico, ela ensina a coerência, porque toda tomada de posição dentro da Simuna por um delegado tem que ser coerente. Ela tem que ser coerente do ponto de vista do posicionamento diplomático daquele país que está sendo representado, ou do posicionamento editorial, quando a gente tem ali a imprensa atuando. Então, ela exige essa coerência do participante, e ao se esforçar para poder concatenar um raciocínio, ele está estudando, ele está muitas vezes despontando à frente de outros concorrentes que estão ali naquele método mais ortodoxo, mais tradicional, só que ele está assimilando uma virtude que os livros não trazem, que é a empatia. E eu digo isso com muita emoção, porque eu nunca vou esquecer uma das primeiras Simunas que eu participei. Veio um palestrante, que eu vou pecar por não lembrar o nome, e ele disse assim: você nunca vai matar alguém que você já foi. E eu acho que isso representa muito bem a Simuna. A Simuna é empatia, a Simuna é alteridade. E a gente via alunos performando. E quando a gente fala em performar, não é necessariamente interpretar. É introjetar uma visão de mundo tantas vezes diferente da sua. E era bonito de ver, porque além da Simuna do evento, existe a simulação que começa muito antes do evento. Existem as aulas preparatórias, e aí nas aulas preparatórias a gente percebia quantas vezes um aluno ali digladiando com os próprios valores. Você via um aluno ali posicionado no espectro mais à esquerda, tendo que defender uma posição de um país conservador, e o contrário também. E quantas vezes eles se viam criticando aquelas premissas para eles tão fundamentais, e a beleza dessa desconstrução. Então eu falo assim, viver a Simuna e ter essa experiência, isso te marca. Se você vive a Simuna, isso te marca fatalmente. Então, já saí da escola há tantos anos. Quando eu cheguei aqui, eu e o Leandro estava conversando, saí do ensino médio há 11 anos, e ainda sou atravessada pela Simuna. E a minha palavra de ouro, quer me chamar para qualquer coisa, eu falo, nossa, minha agenda tá apertada, mas a Simuna, que horas que é? Que eu vou estar lá. Porque é isso, né? Eu acho que esse senso de pertencimento, ele não acaba depois que a Simuna termina. Então... isso é muito legal mesmo. Assim, uma coisa que me chama muito, sempre me chamou muita atenção é o quanto que a moçada estuda. Né? Não é, Letícia? E eu acho que tem dois pontos que parecem até um pouco conflitantes, mas não são. Que o primeiro é o protagonismo do estudante. Então, a gente abraça mesmo o projeto, a gente se torna o projeto. Eu não consigo pensar na minha história sem pensar na Simuna, eu não consigo pensar em eu estudante, até nos dias de hoje, sem pensar na Simuna. E o quanto a gente se encontra também numa comunidade, porque eu não tô lá trabalhando sozinha, eu tenho a minha dupla, eu tenho o meu comitê, a gente tem as crises humanitárias, que a gente sempre visa um bem maior,
Então, isso dessa questão do protagonismo, da gente pegar essas rédeas do nosso, de como a gente aprende, quem a gente pode ser dentro da simulação. Porque é isso, a gente entra em outro, né, em outro ambiente, a gente vai vestido formalmente, a gente tem outras palavras que não outro são as universo. nossas. Exatamente. E é muito bom que a gente se conhece muito, né? A gente entende o que a gente é capaz, até onde a gente pode chegar, quais são os nossos limites, quais são as nossas potencialidades. E toda vez que eu terminava uma simulação, eu falava assim, nossa senhora, mas ano que vem eu vou fazer melhor. Foi ano que vem eu volto melhor. E é muito engraçado, porque essa paixão é muito geracional também. A minha última simulação em 2018, o meu irmão estava no 9º ano, e eu chamei meu irmão para simular comigo, ele foi minha dupla, e agora ele tá como diretor da OEA, que inclusive ele já simulou várias vezes na OEA. Então é uma paixão que as pessoas veem que transcende, transborda. É uma coisa que assim, a gente não consegue explicar em palavras, que só quem viveu sabe, mas é que é isso, a gente pega essa potencialidade de nós como indivíduos, numa comunidade, numa coletividade, porque se juntar eu, Leandra, Sandro, Marina numa sala, não dá o Simuna. Então a Simuna é feita de gente, por gente, pela gente, e eu acho que é o que torna esse projeto tão bonito. Então, gente, assim, uma coisa assim, professores aqui, a Simuna, ela é um projeto que ela mostra claramente como se fazia educação de qualidade, não é? Como se fazer uma aprendizagem que cola, que gruda, né? Porque quando a gente aprende, né, a Alicia Fernandes sempre falava isso daí, né? A coisa mais brilhante que eu ouvi a respeito da educação é que a aprendizagem está no encontro da emoção do ensinante com a emoção do aprendente, né? E ali eu digo que sim, é emoção pura o que acontece por tudo isso, né? Pelo desafio de viver aquele personagem, né? Aquela coisa, e o tanto que querem ser exímio e o quanto que vão estudar profundamente para serem, né? E dedicando horas e horas, né? Antes da Simuna, no durante, no depois, não é? Uhum. Que essa coisa continua, né, na vida dessas pessoas. Então, e as marcas que isso deixa das vivências que estão se passando ali, né, de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar de uma coisa que você tinha um imaginário e quando você vivenciou é outra coisa, não é? Então a gente vê o tanto que isso daí enriquece, assim, a educação é isso, né, que assim, as marcas que a gente deixa, né, de aprendizagem, assim, quanto que um estudante sai, o que ele aprendeu depois de um evento como esse aí, comparado com quantas aulas podem ser dadas conversando sobre aquelas temáticas, de que, quanto tempo será que gastaria para fazer uma coisa dessa, hein, Sandro? Então, falaram muito bonito aqui, eu estou até sem graça para falar bonito aqui, mas eu tenho o privilégio de olhar a Simuna de dois lados, né? Eu vejo a Simuna do lado de professor. Eu entrei na Simuna junto com a Marina, em 2014. Né? Foi quando a escola me convidou para ir para o Fundamental, que a gente queria trazer o Fundamental para a Simuna e tal. E eu tenho também a visão da Simuna como pai, né? Porque a minha filha participou da Simuna a vida inteira, e você vê o seu filho se transformar, né? Não só o aluno, ver os filhos da gente se transformando também é muito bonito, né? E eu falo para os alunos, aliás, não só para os alunos, às vezes as pessoas me perguntam, né? Como que os alunos ficam 4 dias dentro da escola, 2 noites e 2 dias, sendo um fim de semana, o dia inteiro, e não vale um ponto? O que vocês fazem? Não é a nota. O que vocês fazem para segurar esses meninos, né? Porque geralmente a moeda é a nota, né? Vai valer quanto? Vale quanto? E você vê os meninos aqui dentro 4 dias, loucos, correndo de um lado para o outro, estudando, pesquisando na hora, se virando, sem valer uma nota. E quando termina, eles não querem ir embora. Já querem saber quando será a próxima. Não, e o maior problema que nós temos, quando termina aqui, eles não querem ir embora para casa. A gente tem que virar para eles, ó, vai. Né? Vai, não, depois de 4 dias de pancada, sai cantando, né? Sai cantando, sai se divertindo, ou seja, mostrando exatamente isso, né? Que a aprendizagem ela é divertida. Ele se identifica. Ela pode ser divertida, né?
Mas se me permite, você estava falando, Tomete, dessa educação de ponta, para nós, professores que ficamos ali como mediador, a gente fala hoje tanto numa educação personalizada, de uma educação que é voltada, né, para as necessidades, para levar todos a marcos de desenvolvimento que são diferentes para cada um, para cada sujeito, indivíduo. E quando a gente começa a Simuna, a gente tem um planejamento prévio, a gente tem mais ou menos as nossas metas onde nós queremos chegar. Mas a Simuna, ela vai também desafiando a nós, professores, porque a gente precisa ficar atento, porque se um comitê não está andando, se um estudante está representando uma delegação, ele está com certa dificuldade no desenvolvimento de certas habilidades, então nós temos que intervir, nós temos que criar situações pontuais, né, para dar o contexto necessário para que aquela aprendizagem que nós tínhamos em mente, né, possa ser alçada coletivamente. O jogo é vivo, né? É assim, não é só para os estudantes, não, né? o jogo é vivo para também... quem faz também. Tem uma metodologia. Olha né, que interessante também. Estamos falando da Simuna e da história do Nacional, né? A Simuna vai fazer 18 vai alcançar a maioridade, o Nacional 40. Né? Eu acho isso o Nacional muito já na média idade, muito né? simbólico. Maturidade. E assim, uma coisa que a Leandro falando, eu pensando aqui, quando você vai numa simulação como a da FAAP, como a Mini Uno, como Sinos em Brasília, são simulações de alto padrão, mas elas têm uma característica, elas são excessivamente formais, porque eles querem reproduzir tal qual a Marina que está no direito, ela pode até contribuir com isso, aquele espaço formal do tribunal, aquele espaço formal de um encontro das Nações Unidas. Só que o Nacional é uma escola muito rica também. Então, uma coisa que começa no Nacional, ela assume outras direções. Exemplo. A sua vida própria. A Simuna, ela tem comitês em dupla, não é à toa, é uma preocupação pedagógica, porque a questão não é o indivíduo em si, a dupla é o parceiro, às vezes tem um mais tímido que pesquisa melhor, outro mais extrovertido, e aí durante o evento eles vão mudando de papéis. A Simuna é muito lúdica, tem muita arte na Simuna, você não encontra isso em nenhuma outra simulação. Mas o que definiu esse perfil para ela? O corpo de professores, o corpo discente e o perfil do Colégio Nacional, que é um colégio que integra muito bem as áreas. Então, por exemplo, na Simuna tem intervenções lúdicas, brincadeiras que a gente vai fazendo, né, sérias, obviamente, mas que você não encontra em nenhuma outra. A gente quebra essa formalidade. Isso gera paixão no estudante. Isso é que gera o engajamento do estudante com o evento, né? Isso é uma coisa muito massa. E outra coisa que eu estava pensando aqui, que é essa regra que a gente tem da senioridade. Por exemplo, um estudante ele só se tornará uma mesa depois que ele sair do terceiro ano. Ele tem que ter uma vivência, ele tem que viver a Simuna, nem que seja um pouquinho, né? Tem estudantes que vivem o terceiro ano, tem estudantes que vivem o terceiro, segundo, primeiro, tem estudante que começa lá no sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, e ele vai ter aquela vivência e ele sai da escola, ele volta para a escola, para a Simuna, voluntariamente, né? Nós temos casos de estudantes que nós não convidamos porque não cabe todos e eles ficaram chateados. Não, esse ecossistema é muito legal. Isso aí, assim, acho, inclusive, que a gente tem que aproveitar os 18 anos, fazer uma provocação aqui ao vivo, né? E que a gente construa a comunidade. Nós vamos reatar essas comunidades da Simuna, certo? Dessas edições, né? Colocá-las lá, nós vamos ter uma landing page de comemoração dos 40 anos, vamos colocar uma página só da Simuna. Né, um bloco só da Simuna, para poderem ali as pessoas que fizeram aquelas simulações, delas lembrarem os personagens. Eu mesmo vou lembrar do meu, né, que eu representei num comitê a Dinamarca. Era o comitê de educação que nós estávamos discutindo, né, a Unesco, né, que se reuniu para resolver uma problemática da educação no mundo. Então, eu representava a Dinamarca. Então, eu tive essa experiência de ir lá entender o que era a Dinamarca, como é que a Dinamarca se relacionava na educação em todas as suas dimensões com os outros países. É uma senhora escola. E não é brincadeira o que a gente tem que estudar. E viver essa coisa que eu vejo os estudantes, chegar de noite em casa ainda buscar coisa para no dia seguinte, não, tem que estar mais inteiro, né, para poder entender daquilo ali. Então, é muito legal. Não, e contribuindo com essa colocação do Delcio, que traz esse discrimen da Simuna, da simulação feita pelo Nacional da Simuna, porque a Simuna também me levou a um lugar que eu nunca imaginei. Né? A Simuna me levou à ONU. E então, na época, fomos eu, a Laís, a Laura, nós nos aplicamos
e essa é uma aplicação que leva em consideração o seu currículo. Nós tínhamos um currículo de simulação em razão do nacional, e nós fomos para o encontro dos modelos. Então, todos os modelos internacionais de cada localidade estavam reunidos ali. As nossas reuniões eram na sede da ONU, na sala da Assembleia Geral, e lá eles trabalharam muito sobre como fazer simulação. E quando a gente via os exemplos de simulação, era na hora, mas a nossa parece tão melhor. E a gente estava ali, assim, para aprender realmente sobre simular, sobre modelar. Mas justamente por isso, porque todas as outras simulações, os modelos oficiais de simulação eram modelos frios. Rígidos. Né? Rígidos, assim, eram quase que herméticos. E o que traz essa beleza para a Simuna é justamente essa porosidade. É ela ser permeada pelas vivências, pelas gerações, essa continuidade que existe pelas gerações que passam, mas acima de tudo pela tessitura social. Eu nunca vi lá um modelo de simulação que conclamasse uma crise humanitária, uma crise real, que trouxesse algo em escala mundial para a escala local, justamente para que o aluno possa entender, olha, nós estamos aqui discutindo macro, mas o micro precisa da nossa atenção. E aí, eu lembro que na minha Simuna, se não a primeira, foi uma das primeiras em que nós fizemos a crise humanitária com os refugiados do Haiti, né? Que, simbolicamente linkados aí à primeira Simuna da história. Então, houve uma ação ali geral de todos os estudantes para arrecadar itens de higiene pessoal. Lembro que eu, a Leandra e não sei se foi o Sam, nós fomos fazer compras, né, para ajudar. O Deus também foi, para poder ajudar todo mundo, para atingir essa meta. E ali eu lembro muito de uma preocupação. Não vamos colocar as pilhas dos itens do lado uma da outra, porque aqui não é competição, aqui é um objetivo geral. Aqui não é a sala que faz melhor, não é o comitê que faz melhor. Tudo junto. É uma comunidade. E eu acho que isso diferencia a Simuna. Porque a gente tem o lúdico, a gente tem o influxo da arte, mas a gente tem, acima de tudo, esse apego humanitário, né? Esse apelo humanitário faz muita diferença. E eu pude ver isso lá, assim, ao vivo, né? E mais, né? O Tomé trouxe... porque eu defendi meu personagem, né? Legal a gente contextualizar, porque nós em 2 oportunidades fizemos o comitê de colaboradores. A primeira foi a que você participou, né? Exato. Aí a segunda já foi quando a Marina foi secretária geral, e o impacto que aquilo gerou nos alunos, quando eles viram professores e direção da escola simulando, né? Foi interessante porque os professores viram o que os alunos têm que vivenciar, né? Porque às vezes você está na sala de aula e você não está tão perto do projeto, você não tem noção, né? De tudo aquilo que passa. Parece que a Simuna é uma grande brincadeira e que não tem uma parte de estudo. Então, quando os colaboradores vieram e foram professores, pessoal do apoio, né? No segundo ano, o ano que a Marina foi secretária, o Marquinho, e né? de outros níveis Getúlio de Vargas, também. Que Foi, interpretou né? Getúlio Vargas maravilhosamente e tal, de outros níveis de ensino, bem lembrado. Do infantil, Professor do infantil. tal. Aquilo gerou um impacto. E aí, como você disse, né, que as outras estruturas são rígidas, nenhuma fez isso que a gente já fez aqui. E que foi fantástico, porque da mesma forma que os professores, né, e a própria direção que participou pôde entender, porque é o que você falou no início, entender a Simuna tem que participar dela, né? Para entender a Simuna tem que ser simunático. Essa é a grande discussão. Eu acho que sim, e essa coisa, porque parece que é um bairrismo essa questão, falar assim, a nossa é melhor, né? Mas vocês sabem que eu tenho andado muito aí pelos congressos de educação, estou sendo convidado cada vez mais para fazer parte de diversas mesas que discutem a educação no país, né? E uma coisa que o Colégio Nacional carrega é essa imagem, né? De que a gente faz aqui as coisas muito bem feitas. Olha esse programa Nossa Lei, né? Que nós estamos em desenvolvimento, o que ele tem representado para o desenvolvimento da leitura e do gosto pela leitura na juventude, né? Esse programa, o programa Inova Nasce, que é outro programa de empreendedorismo que deixa aí marcas. A Simuna,
o que ela tem deixado de marcas assim que vamos falar da Gabriela recentemente, que manda uma notícia 11 anos depois de ter ido embora do Nacional, né? Falando assim, vocês me ensinaram que o meu sonho ele era o tamanho do meu sonho era de onde eu pudesse chegar, e eu quero dizer que eu cheguei, né? Cheguei no Itamaraty, né? Obrigado aí a todos, né? Da Simona, obrigado a todos. Quer dizer, cara, olha o que 11 anos depois que saiu daqui, né? Essas pessoas estão impregnadas na universidade, essas disputas todas que tem aí em tudo quanto é simulação no mundo, os ex-alunos do Nacional colecionando uma série de certificados, de emoções, de tudo que, né, de troféus, né, que a gente tem visto. Então, e a marca que isso deixa naquilo que elas retratam, né, que aqui mudou a vida delas. Então, isso que vocês estão falando aqui é o que a gente vê de verdade, né? Então, eu acho que, de fato, a Simuna do Colégio Nacional tem muito a ensinar. Eu acho que se há uma associação das Simunas, né, eu acho que poderia ter alguma coisa desse tipo. Quem sabe não sai daqui, né? Puxar um movimento como esse, né, das simulações no Brasil inteiro e poder influenciar para essa direção, né? Porque, poxa, todo mundo que faz uma simulação poder ter uma crise humanitária, isso olha que cereja do bolo, né? Que pode ser criado em todo lugar, né? E eu acho que é uma coisa que, né? Que vocês acham disso? E tá chegando mais uma. Vamos E tá chegando mais uma. um passo cada Né? vez, né? Já estamos aí Mas, no claro. processo de preparação, mas eu acho a ideia muito interessante. Eu estava falando, eu estava aqui pensando, né? Daqui a pouquinho a gente tá fazendo tipo aquelas festas de turma, formandos do ano X. Então vamos fazer lá, festa dos simunáticos. Eu acho simunados essa uma boa anos ideia, X, é. né? Já pensou um retrô de 18 anos? Já pensou fazer as cidades aí da Simona? Nossa senhora, é gente demais. hein? Nossa. Né? Pegar um comitê de cada e fazer uma super Simona. Que é isso? Já pensou? É de trazer os atores que participaram, né? É uma... Não, Maria, trazer os meninos de novo, trazer o Bira, trazer Vamos os trazer meninos todo pra mundo. fazer aquela Fazer essa bagunça que eles brincadeira de fizeram novo. aquela vez. Acabaram comigo. Mas é boa, a ideia é massa. A ideia é boa. Eu só penso que esse ano vai ser um ano muito, muito especial. Comemorativo, né, Letícia? Sim, senhor. Comemorativo dos 40 anos do Colégio Nacional e 18 da Simona. Olha só. Né, a maturidade do Colégio Nacional e a juventude da Simona, porque isso aí é a juventude, né? Entrando, né, na vida adulta. Deixou, né? E você sabe que assim, eu acho muito interessante essa coisa que eu mesmo revivendo aqui por intermédio das pessoas essa história desses 40 anos, revisitando cada pedaço, né? Eu tenho a dimensão hoje do quão importante foi esse papel no desenvolvimento de tudo que nós fizemos no Nacional. É a forma como isso fez, com a participação das pessoas, com essa construção, né? Então, acho que isso daí é uma coisa muito legal, que é importante ser dito, porque é através da história das pessoas que a gente esse grande tecido que é o Colégio Nacional. Né? Quando a gente pensa lá, o Ciência e Cidadania, quanto que influenciou, né, o Ciência e Cidadania nessa visão para um projeto como esse aqui vingar, né? Que é essa questão do socioemocional que a gente sempre discutiu ao longo do tempo dessa escola. Né? Quando nem se falava nisso, a gente estava conversando sobre isso aí. Né? O tanto que essa escola aqui foi pioneira realmente em trazer temáticas importantes para que isso pudesse ser desenvolvido. Então, acho que a Simona é isso, é uma coisa que veio, né, da equipe de professores, de todo esse nascedouro aí da vontade, da participação, vamos criar o nosso, né, e de dar o tempero do Colégio Nacional, né, porque tem um tempero nisso, né, Deus?
Não, e quando eu olho todos aqui, todos passavam por vários projetos da escola. A minha trajetória no Nacional, da Leandro, do Sandro, as meninas aqui também, passa por exemplo, viagens, nós fizemos, passa pelo Ciência da Cidadania. Então a gente vai colhendo um pouquinho de cada lugar, né? O Sandro, por exemplo, quando ele entra na Simuna, ele traz esse olhar do fundamental para o evento, aproxima, que eu acho que é um grande desafio da educação, né, Tomé? Aproximar os níveis de ensino, né? A gente sabe que tem uma dificuldade, vamos abrir esse jogo aqui, né? Há uma dificuldade de estabelecer esse diálogo fundamental, médico, do mesmo jeito que a faculdade, né? Esse diálogo com a universidade. Então, a Simuna ela foi se construindo assim, também pela vivência dos colaboradores. E quando eu olho para o grupo da Simuna, dos professores conselheiros, as pessoas foram entrando, as coisas foram acontecendo. Eu acho que essa é uma boa forma de se colocar, né? As pessoas foram esbarrando no projeto, foram se identificando com ele, e esse grupo que ama a Simuna, ele foi se construindo. Literalmente, não foi. Tem uma parte racional disso tudo? Tem, de planejamento, de estudo, de trabalho. Mas tem também essa parte da vivência, da pessoa que encosta ali, vem, assiste um evento, assiste um comitê, acha aquilo legal, aí vem no ano seguinte. Nós temos uma brincadeira muito legal, séria, muito séria, mas que a gente faz, sobretudo no sábado, que aqueles estudantes, olha para você ver, outro diferencial nosso do Nacional aqui, aqueles estudantes que não se inscreveram, que não participaram por N motivos, né? Às vezes porque bateu o calendário, às vezes porque não teve o dinheiro necessário, às vezes porque tinha um certo preconceito também, porque tem muito isso, né? Sim. Os meninos põem na cabeça aquela ideia, isso aqui é coisa muito difícil, tem que ficar estudando demais, eu não vou conseguir. Aí eles vêm, por curiosidade. Aí a gente pesca eles, né? A gente pesca aquele aluno que está assistindo, aquele professor que está ali e fala assim, você quer participar de uma crise? Vem cá, participa de uma crise com a gente leva eles para a sala de planejamento, bola o personagem, eles intervêm, acabou também. Pescou o coração daquele ser humano. No ano seguinte ele está lá, como colaborador, ele quer participar mais, ele tem aquele desejo, né? Então... E aliás, assim... E um abraço aqui ó, a todos Maurício. os professores dessa escola, Maurício, Agostinho, Miriane, que são nossos colaboradores, a própria Sandrinha, né, que a Sandra é aquele coração do Nacional que tudo passa por ela, né? Dos projetos sempre foi a pessoa que foi estruturante. Eu me lembro, a primeira vez que eu tive contato com a Sandra, quando eu entrei aqui em 2005, eu assustei, né? Com aquela pessoa, que a Sandra é muito erudita, né? Então é aquela pessoa que conhece muito sobre o mundo. Eu lembro, Tomé, Projeto Descobrimento. Primeiro projeto que eu participei aqui. Olha eu aí, cheguei a dar aula para os alunos de Portugal. Eu tremia mais que tudo. Tá vendo que bonito? A gente não está falando só da Simuna. A gente está falando de vivências em diversas instâncias do colégio e como é que as coisas vão se construindo. Aí quando os alunos, em 2008, falaram para mim, vamos topar, eu tive a coragem de topar. Né? Isso é muito bacana. Porque, né? E a questão da escuta, né? Nós ouvimos os alunos também, porque não foi eu, não foi a Leandra, não foi a Sandra que inventamos a Simuna. Foram os alunos, foram os estudantes. Eles é que procuraram, a iniciativa foi deles, não foi minha. Entendeu? Sim. E eu acho isso muito bonito, sabe? E como que isso daí, na verdade, assim, essa fonte, né, que são os professores da escola, acabam fazendo os alunos criadores de projetos, né? Recentemente teve o Deputando, que foi o quê? O Deputando foi inspiração na Simuna, né? De quem realizou aquilo dentro de uma outra lógica. Partiu do Inova Nasa, né? Totalmente os alunos criaram, e ele é um projeto que ele está na 3ª edição este ano, e vai para a 4ª, vai para a 5ª, ele vai embora, né? Que isso é muito legal da gente ver, né? Que os projetos, né, o Ciência e Cidadania, eles permeiam todos esses projetos. Tem alguns projetos que eles foram a mãe de todos esses projetos. Eu acho que o Ciência e Cidadania é mãe de muitos projetos que nós temos hoje dentro da escola. E que eles vão aprimorar ainda a forma com que eles serão realizados daqui para frente, porque é isso que é o legal. O que foi acontecendo uma Simuna após a outra? Foi se melhorando, foi se incrementando, foi se entendendo como é que a criatividade foi agindo, não é? E isso daí é que é o legal, né? Em tudo que a gente faz, né? Marina. E eu acho que tem um outro ponto da Simuna. Para mim, o ponto principal, a tônica, é de fato a questão humana, a sensibilidade, a ética, a alteridade. Mas existe um outro ponto muito pragmático, que é o desenvolvimento de habilidades.
E isso a Simuna potencializa dentro de um ambiente lúdico. É um Então, projeto que as 10 competências todas gerais elas da base são comum trabalhadas. curricular estão Sim. sendo trabalhadas. E aí eu vou além. Né? Eu não vou nem falar em base curricular, eu vou falar em habilidade corporativa, habilidade de tráfego social. Então você aprende sua primeira oportunidade de networking na vida, quando você é simunética, é na Simuna. Perfeito. Você vai ter, você enquanto aluno do ensino médio, você vai ter um contato mais próximo com os seus professores, e isso é um ponto que atrai os alunos. Você olha para aqueles professores que você admira e você tem a possibilidade de estreitar um laço com ele, aquilo é o seu primeiro networking, e é um networking afetivo, é a possibilidade de se aproximar daquele que eu admiro, daquele que eu quero estar próximo, já diria Guimarães Rosa, né? Junto dos bons que a gente fica melhor. Então, é isso que a gente preconiza. Eu vou ter um aluno do ensino médio tendo uma troca com um aluno da universidade que está ali se propondo a construir a Simuna. Eu tenho habilidades comportamentais, porque quando eu estou numa dupla, eu preciso aprender a conciliar pontos de vista. Não é uma briga por quem vai ter o melhor argumento. Eu e minha dupla, a gente precisa entrar num consenso para expor um argumento, para expor uma posição. Eu preciso vencer a timidez. Eu preciso aprender a formar raciocínios complexos para driblar uma crise. E tudo isso é suscitado no mercado de trabalho. Eu preciso, muitas vezes, ali, aprender a ter uma capacidade de gestão. Então, por exemplo, quando eu fui secretária-geral, foi a primeira vez que eu me vi gerindo algo, e aquilo desperta em mim uma capacidade de fazer gestão, e essa capacidade de fazer gestão gera uma habilidade que te alça em outras posições na sua vida profissional. Então, assim, quando eu falo que a Simuna, ela te atravessa em todos os sentidos. Você, de fato, não é mais o mesmo depois que você se permite a ter essa vivência. Você é impactado no seu lado humano e humanitário, mas você é atravessado nas suas habilidades também. Você sai inevitavelmente melhor da Simuna. E por isso esse projeto é tão rico. Vocês estão falando de filhos, assim, hoje eu já me vejo mãe, não me via há 10 anos atrás. E hoje um dos meus sonhos é ter um filho na Simuna. Então, assim, porque eu sei como isso transforma, né? Então, por isso que eu acho esse projeto tão rico e por isso que eu sou apaixonada e na minha fala eu carrego essa paixão pelo projeto, né? Por essa amplitude de valências que ele traz para cada um de nós, assim. E por falar, então, a Simuna dos 40 anos, vamos falar um pouquinho disso aqui, né? Essa Simuna maior, da maior idade, né? Como é que está sendo? O que pode dar de spoiler aqui? O que se espera? Como é que, né? Muita paixão, muita intensidade, spoiler é com eles. Mas eu acho que, assim, já ainda pegando um pouquinho do que a Marina falou, a vida é um grande trabalho em grupo, né, gente? E eu acho que essa comunidade que a Simuna tem construído e que agora a gente vai fazer vários aniversários, e pessoalmente sou atravessada por um aniversário, que é meus 10 anos da Simuna, 18 anos da Simuna, 40 anos do Nacional, eu acho que é cheio de simbolismos, é muita emoção a gente ver esse projeto crescendo, esse projeto atravessou uma pandemia, esse projeto está sobrevivendo às ferramentas da IA, que o ano passado a gente estava, né, um pouco nessa turma, agora a gente tem um outro desafio, e a gente entender que humano sempre é humano, o pensamento crítico é nosso, a gente sabe como que a gente pode ferramentalizar todas essas dificuldades, essas vivências, e como uma sala de aula deixa de ser uma sala de aula, ela vira aquele comitê, ela vira aquele mundo, aquele espaço, e vê as cabecinhas pensantes, né, vendo aqueles meninos crescendo e se empoderando do seu conhecimento, de achar, porque assim, um mito que tinha na minha época do primeiro ano é que não, Simuna é pra quem quer fazer direito, quem quer fazer relações internacionais. E aí, eu sou professora, então eu falava assim, então eu tô no lugar errado. Mas não, Simuna é pra quem é gente, quem quer ser gente. E assim, uma educação de excelência, a gente sabe o que dá. Agora, se tornar humano durante esse processo, se tocar com a história do outro, se tocar com uma história que talvez é muito longe de você, é um presente, assim, que é inegociável, assim, é um projeto que a gente, nesse aniversário, né, a gente espera que cada vez mais, né, continuemos a tocar. E essa semana a gente já começa, né?
Oi, fala. Você vai dar um chefe. spoiler. Não, e assim, aqui o rei do spoiler é o Não, Del. Mas Eu esse sou famoso de dar spoiler. Se é que pra Não, dar eu não vou dar spoiler, spoiler, vamos eu vou deixar deixar essa Mas muito- esse spoiler, esse spoiler, esse spoiler é Eu quero necessário. contar uma história antes. Com base na fala da Letícia. Pra você entender a força de um evento como, não só a Simula, mas esses eventos de simulações. Certa vez nós trouxemos aqui para fazer a abertura do evento um muçulmano, né? Um brasileiro, islâmico, ele é libanês, era libanês e tal. E ele veio, fez a abertura legal. E a esposa dele veio também. E aí ela entrou num comitê e tinha uma das nossas alunas interpretando uma delegação da Palestina. E aí coincidiu dela ter entrado e essa delegação fez a fala, né? Ela saiu chorando, ela saiu em prantos do comitê, em prantos, assim, você vê que tocou profundamente ela. E eu fui atrás para saber o que aconteceu, né? Falei assim, nossa, mas por que ela saiu em prantos? Ela se emocionou em ver o povo dela, é um povo que parece tão longe da gente, né? Mas que tem problemas tão similares para muitos brasileiros, e ela vê aquilo ali, ela vê aquela jovem brasileira, eram duas meninas, né? Incorporando, que é representando, que é o que a Marina falou, a questão da empatia, se colocando ali. Olha para você ver que bonito, isso até emociona, assim, quem trabalha com a história, né? A gente se emociona muito com isso, independente da religião, independente do povo, mas eu imagino, assim, um povo tão sofrido como os palestinos, ver uma jovem brasileira, né, de uma escola nacional, é uma escola de classe média alta, né? Não é uma escola necessariamente, tem espaço para todos no nacional, evidentemente, mas de ver essa brasileira ali, interpretando, se colocando, aquilo foi assim, nossa, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na Simona, impactante isso. sabe? É Eu já muito tive bonito. esse privilégio várias vezes de me emocionar com o que eu vi na Simona que aconteceu. Então, todo, né? Porque, assim, é um lugar que eu gosto de estar também, vocês sabem disso, né? É um lugar que eu gosto de frequentar, né? Para aprender, que, assim, é um lugar que eu aprendo muito com vocês, aprendo muito com os alunos, né? Aprendo demais com o acontecimento em si, com tudo que gira em torno, porque eu sei também que tem um script, mas não tem um desenho retilíneo, não é isso, não é? Não As mesmo. coisas vão, é um ser vivo, a Simona, e isso é o bonito do negócio, né? E esse ano a gente chega, porque esse também é um outro diferencial nosso da Simona, porque apesar de nós termos os comitês, né, a simulação ela é preconizada no modelo da ONU, dos modelos da imprensa, mas a gente sempre traz elementos da literatura, né, para a gente também dialogar com essas áreas, e a gente traz aí, né, o futuro é ancestral, né, que é o mote dessa Simona deste ano, trazendo aí também uma reflexão e uma menção a Ailton Krenar, porque a gente também não é de agora, a gente também já tinha entendido um movimento que era preciso fazer da Simona o reconhecimento de nomes de autores negros, de autores, né, indígenas, né? Então, esse ano também pensando no futuro, nas questões climáticas, nas questões do nosso tempo, né? Agora, se tem algum spoiler de comitês que vem aí, Tomé, para a gente terminar isso aí, né? Se a gente falar, a gente apoia. É o Delcio mesmo que tem que falar. Eu acho que antes de comitê, essa semana a gente já começa e esse spoiler é necessário. Ah, sim, é isso aí. Ó. Amanhã, hoje, terça-feira, a gente está inaugurando as atividades da Simuna, né? Essa semana nós estamos fazendo o Trote das Nações, que é uma forma de mostrar para a galera, dar o primeiro passo, falar, Simuna chegou e vamos envolver, vamos participar. Essa semana ou a semana que vem? Essa semana. Essa semana. Essa semana. E a gente já faz um convite para acompanhar aí as redes sociais da escola, porque vão começar a pintar coisas aí da Simuna, né? Uma contagem Muito regressiva aí até o dia 3, que é quando começa, 3 de julho, de 3 a 6 de julho. E a gente só não pode falar o que é para não dar mais spoiler. Agora na verdade, nós teremos um podcast dedicado aí no meio dessa caminhada aí, exclusivamente a falar dessa Simona. Sim, da Simona dos 40 anos, dos 18 anos, da maioridade, né? E aí vamos poder explorar um pouco mais, sem entregar nada, né, de bandeja, mas assim, dando vontade, né, de todos aí participarem. A gente sabe o tanto que é disputada aí, cada vaga dessa Simona, né? É uma coisa aí que a gente tem crescido, inclusive, né? Hoje, acho que a última Simona, mais de 250 participantes nós tivemos,
né? Ela é crescente, mas ela também não cabe todos, não tem lugar para todos os estudantes, impossível, né? Eles vão ser representados ali. Mas que coisa bacana, gente. Evidentemente que esse papo aqui, ele nunca termina. Ele nunca termina, porque a Simona vai continuar, esse movimento vai continuar. Dentro dessa landing page que nós vamos comemorar os 40 anos nacional, nós vamos ter um espaço dedicado à Simona, né, para os simunáticos poderem se manifestar. Então, de já lançar a rede aí, viu, Marina? Na turma da sua geração, né, de relembrar, de trazer os personagens de volta, né, porque eu acho que isso aí, esse é o lado que é a paixão que a gente vê instalada nas pessoas que passaram por aí, que nunca mais vão largar, né? Então, parabéns a vocês aí que deram vida, né, a esse lindo projeto, que a forma como ele tem continuidade, assim, ele realmente, assim, a sua perenidade está colocada, né? Porque ele não pertence a ninguém mais, nem mesmo à instituição. Nessa, é uma coisa que pertence a muito mais, a instituição é o veículo desse lindo projeto, desse grande projeto, que eu acho que ainda pode ter outras repercussões aí na vida, né? Num mundo que a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo, né? Num mundo em que a guerra ela passa a ser uma coisa comandada pela inteligência artificial, né? E assim, a gente sabe que o quão é preocupante isso, na verdade, para a sobrevivência do ser humano no planeta, né? Então, acho que a temática ela é extraordinária nesse momento em que a gente tem que resgatar realmente a nossa humanidade, né? E eu acho que isso é tudo na Simona, né? Mas eu deixo vocês as considerações finais também aí, ó. A gente que agradece. Eu tô muito emocionada, a gente fica até sem palavras, porque tem tanta coisa, né? Tanta coisa. Os atravessamentos que a gente vive, né? De comitês de representação de direitos das meninas, né? No contexto da Revolução Francesa, o quanto aquilo foi emocionante para mim. Então, assim, eu agradeço demais e a gente quer falar mais da Simona, né, que a gente tem aí a edição comemorativa, mas que ela seja também um marco de maturidade mesmo desse projeto, para que ele alce um outro nível aí, né, para que a gente possa sonhar um pouco mais longe. Bacana. Eu quero agradecer sempre, né, a oportunidade de estar falando de um projeto tão lindo, assim como outros que tem na escola. Agradecer à escola a possibilidade de trabalhar com uma equipe que é fantástica, Miri, Maurício, Agostinho, Delcinho, Leandro, aprendo com eles todos os dias, né? E sem falar os alunos que passam pela vida da gente e que marcam, tão presentes ali, né? Marina, você sabe. E que voltam profissionais. Alguns estão aí trabalhando com a gente, a Luísa agora, que é professora com a gente, foi simunática, né? E tal. Então a gente fica muito feliz. E eu só tenho a agradecer a escola, agradecer as forças que nos guiam, né? E que permitem que a gente viva momentos como esses. Obrigado. Agradeço também o espaço. Tô contando com esse podcast da Simona, porque se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é falar e falar sobre a Simona. É isso. Então, para quem está em casa acompanhando, por favor, se permita ser tocado, né, por esse movimento. Porque depois que a portinha abre, não tem como. É só avalanche de emoção. É isso que eu ia falar. Eu tô com os meus 43 anos e quando eu fiz ensino médio foi nos anos 90. Já vou revelar aqui. Então, assim, na minha época, eu brinco com os meninos, não tinha essas coisas chiques na minha época, né? Tinha outras coisas, né? Mas não tinha uma Simona, eu não tive essa... Assim, eu gostava muito de teatro, eu fiz muito teatro na minha vida estudantil, mas eu era um menino muito tímido. Eu acho que se tivesse um evento como a Simona, que trabalha todas as competências, acho que eu teria me desenvolvido mais rapidamente, né? Tem coisas que eu só fui alcançar na faculdade. Então, gente, olha, meninos do fundamental, meninos do médio, até você que já saiu do médio e nunca participou, é o que falou a Letícia, você tem que se permita passar por esse desafio. Tá? Pelo menos uma vez, eu falo isso, pelo menos uma vez, que eu sei que não vai ser só uma vez. Não vai. Pelo menos uma vez, se permita. Tá? Porque aqui, ó, Leandra, Sandro, Tomé,
Tinha Simuna na sua época, Tomé? Quando você estudou? Não. Gente, não tinha essas coisas legais na nossa época. Tinha outras coisas, tudo bem. Minha professora de história mandava decorar o livro. Pois né? é, gente. Olha, hoje o estudante, ele pega muito, ele quer muito essa questão do protagonismo, né? Eles gostam muito de se colocar. Então tá aí, a Simuna é um espaço para você. Você vai adorar a Simuna, tá? Então, eu termino a minha fala com esse convite. Venha brincar com a gente, tá? Brincar de forma séria sobre o mundo, discutir o mundo, né? Vamos colocar o mundo aqui no Nacional de novo e vamos abraçar ele e tentar ajudar a resolver os problemas, né? Isso aí. Eu agradeço, né, por entre tantas pessoas que colaboraram tão ativamente para a Simuna acontecer, eu prometi que eu não ia me emocionar. E a voz já embargou. Mas entre tantos, ser convidada para estar sentada à mesa com vocês, para mim é muito especial. A Simuna deixa marcas. E aí a emoção não me permite esconder, né? Eu sou uma grande admiradora do projeto, mas acima de tudo das pessoas que mantêm esse projeto de pé. E aqui nós temos pessoas que ilustram isso muito bem, e essa instituição que carrega esse projeto e o mantém com tanto afinco, eu acho que merece aqui não só a minha gratidão pessoal, mas a minha gratidão como pessoa, como ser humano, que almeja um mundo melhor realmente, numa visão não utópica, a não ser que seja a utopia que nos faz continuar caminhando, né? Então, é minha gratidão. Eu fui transformada pela Simuna, eu carrego esse projeto no meu coração e cada um de vocês ocupa um lugar na minha formação acadêmica e humana pela qual eu sou eternamente grata. Então, eu finalizo aqui com a minha gratidão pelo convite, Tomé, e gratidão a vocês por terem participado da minha vida e a esse projeto que eu espero ver prosperando a despeito de todos nós, né? Que maravilha. E o Café com Tomé vai ficando por aqui, na história da Simuna, e é misturado agora com esse maravilhoso momento que a gente pode usar para trocar, né, tudo que a gente construiu durante a história, e esse aqui é um pedacinho tão importante da nossa vida. Então, continue acompanhando toda a nossa programação.